Boa noite, boa noite para quem vai entrando. Vamos estar iniciando nossa live semanal. Aproveito para estar compartilhando em suas mídias sociais. Vamos também aguardar aí nossa convidada do dia. Vamos estar fechando o livro As Cinco Linguagens do Amor, Gary Chapman. Vamos falar sobre como descobrir a sua linguagem do amor primária. Vamos falar sobre o fato de o amor ser uma escolha, o que significa isso, as implicações disso. Vamos trabalhar o capítulo 11, né, também, que fala que o amor faz diferença. E também o capítulo 12, que fala amar quem é difícil de ser amado. E depois vamos fazer aí as considerações finais aí dessa série de 3 lives discutindo o livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Só aguardar na... Olá, olá. Olá, consegue me ouvir? E aí, como tá o som? Fala aí, vê se tá dando eco. Pra mim tá bom. Ah, excelente. Para mim também. Pessoal que está escutando, se puder, conforme a gente for fazendo a live aqui, dando feedback aí pelos comentários, tá bom? Lembrando que já falei mais ou menos o que a gente vai conversar hoje, né? Essa é a nossa última live sobre esse assunto, é sempre linguagem do amor. A gente já teve 2 lives, né, trabalhando do capítulo 8 para trás, né? Estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Se você, aí você vai ficar invertido, eu acho. Acho que não vou. Tentei fazer um negócio, mas não deu certo. Foi mal. Tranquilo. Então, se você perdeu, você pode depois estar indo lá no nosso canal do YouTube para estar vendo as lives anteriores, tá? Aproveita, né? Quem não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que a gente bota tudo que a gente trabalha, né? A gente está disponibilizando lá no nosso canal. Os cultos coletivos, né? Agora presenciais, né? Também temos também as lives, né? De quinta-feira, do Café com Fé, né? As de segunda, né? Às 8 horas, né? E também as de terça, que é o do Desperta Débora também. Todas essas lives a gente vai disponibilizando lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai fechar hoje a Cinco Linguagens, né? A Luíse, você já conhece, né? Minha noiva, ela participou nas outras 2 lives também, né? Como eu falei, ela faz direito lá na FND, né? E é membro da Igreja Batista Pauliceia, né? Lá ela trabalha com o departamento infantil, né? E quinta-feira ela vai estar participando do nosso Café com Fé, né? Vai estar falando exatamente sobre isso, né? Sobre educação infantil, não é isso? É mais voltada à educação no sentido de pastorear a criança. O tema do livro que eu vou expor é Como Pastorear a Criança. Então, ela vai fazer a resenha desse livro, né? Então também vai ser muito bom. Nosso Café com Fé. Então, quinta eu vou fazer a participação inicial ali, os cânticos, né? A leitura bíblica, e depois ela vai estar fazendo um momento de reflexão aí, resenhando esse livro aí de como pastorear uma criança também. Vai ser muito bom também. Tá bom? Então, basicamente isso, né? As nossas atividades. Então, a Luísa agora vai fazer o resumo, né, do que a gente trabalhou até agora, para caso você tenha perdido, né? Ou, como a gente trabalha uma live em cada mês, né, sobre esse assunto, talvez você não lembre muito bem, então ela vai refrescar a sua memória. E também vai acabar, né? Eu creio, né? Que vai acabar, na última live acabou sendo corrida, no final ela não conseguiu explicar direito algumas coisas e tudo mais, porque a gente estava fazendo no Instagram que só tinha o tempo limite de 1 hora, então ela vai aproveitar aí, né? Se ela quiser, claro, se ela vai ter oportunidade de estar complementando alguma coisa que ela acha que era importante e não deu tempo de falar também na última live, tá bom? Nas últimas lives. Então fique à vontade aí hoje, como é a última live, a gente provavelmente vai ficar um pouco mais, de repente, de 1 hora, não sei, vamos ver. Mas a gente, pelo menos, veio para o Facebook aí porque a gente já entendeu
que a gente não ia precisar correr para falar tudo, né, nesse tempo de 1 hora. Então a gente pode ficar mais à vontade hoje. Vai lá, fica à vontade, amor. Acredito hoje que o tema tá mais leve, né? Na primeira live, a gente começou apresentando, falando sobre o livro, o autor do livro, e falando sobre o que era a linguagem do amor e um pouquinho sobre o que é o amor. Nós vamos falar mais um pouquinho hoje, falando sobre o tanque do amor, sobre paixão. E resumidamente, nós falamos que linguagem do amor trata-se de comunicação, comunicação do amor. Mas amor aqui, o livro entende como uma necessidade emocional básica, né, de todo ser humano. Todos nós precisamos, para nos desenvolver bem, nós precisamos nos sentir amados. Essa é uma necessidade básica do ser humano. E aí nós explicamos que o livro ele trabalha mais especificamente a relação conjugal, mas que esse conhecimento ele pode ser e deve ser trabalhado em todos os demais relacionamentos que nós temos na vida, porque não existe só amor no relacionamento conjugal, não é mesmo? E como o amor é uma necessidade básica, não é só um cônjuge que pode suprir a sua necessidade de ser amada. Na verdade, essa necessidade ela existe em todos os relacionamentos, né? E mais pra frente a gente até vai falar mais um pouquinho disso. Então, assim, linguagem do amor tem a ver com um jeito que você entende que é amado e o jeito que você demonstra amor. E nós trabalhamos que tem pessoas que falam linguagens do amor diferente, elas entendem o amor de uma maneira diferente. E que muitas vezes nós, apesar de amarmos a outra pessoa, nós não conseguimos nos comunicar com ela emocionalmente. Nós demonstramos o nosso amor de uma maneira, mas ela não entende a maneira em que nós demonstramos amor. E muitas vezes você também não está entendendo a maneira em que ela demonstra amor. E por isso as linguagens, elas têm muito a acrescentar. Então, como nós falamos, o amor ele é uma necessidade emocional e cada pessoa tem dentro de si um tanque do amor. Esse conceito é bem importante. Como nós temos essa necessidade de nos sentir amados, é como se dentro de nós existisse um tanque que precisa ser cheio. Então, quando você se sente muito amado, é quando esse tanque ele está cheio, está transbordando. E quando você se sente pouco amado, esse tanque ele esvazia e você vai começar a ter sensações de que você é amado, de que você não é amado, de que você é desprezado. Então, esse conceito é muito importante no livro. Nós falamos sobre mais algumas coisas, mas para complementar, para resumir, na segunda live nós falamos sobre cada uma das linguagens. Nós falamos que essas linguagens elas têm dialetos. Nós falamos quais são os principais dialetos de cada linguagem do amor. E só para resumir, né? Nós temos 5 linguagens básicas do amor, que são palavras de afirmação, que são elogios, incentivos, palavras, palavras como eu estou orgulhoso de você, palavras como você vai conseguir, apreciar, dizer como você aprecia a beleza daquela pessoa, como você ama aquela pessoa. Tem pessoas que se sentem extremamente amadas dessa maneira. E tem pessoas para as quais nem faz diferença, ouvir ou não, certos elogios, ou então sempre está ouvindo elogios e palavras de incentivo. Mas existem pessoas que, se elas não tiverem isso dentro de um relacionamento, elas não se sentem amadas, porque é dessa maneira que elas compreendem o amor. Nós falamos também sobre tempo de qualidade, que são aquelas pessoas que elas mais se sentem amadas. Na verdade, elas só se sentem amadas quando elas têm a total atenção da outra pessoa. Quando ela e aquela pessoa, elas passam um bom tempo juntos, conversando, ou então fazendo uma atividade em que os dois estejam bem envolvidos.
A terceira, presentes, pessoas que se sentem muito amadas por meio de presentes. Nós falamos aqui que o presente, ele é um símbolo visual do amor. Então, para a pessoa que a principal linguagem do amor dela é presentes, ela precisa desses símbolos visuais do amor, do seu amor para com ela. E se você não der presente para ela, ela vai começar a se sentir com o tanque do amor dela vazio. A quarta são atos de serviço. Atos de serviço é basicamente você fazer coisas por aquela pessoa. Você ajudar aquela pessoa com as tarefas dela, com fazer pequenas coisas para ela, levar um café na cama, lavar a louça que ela devia lavar, você vai lá e lava no lugar dela, ajuda ela com uma tarefa, sei lá, da escola, da faculdade. E quinto é o toque físico. E aqui toque físico nas suas mais diversas formas. Um carinho no rosto, um afago na cabeça. São pessoas que elas mais se sentem amadas quando a outra pessoa quer estar fisicamente próxima dela. Então, são basicamente essas 5 linguagens do amor. Claro que tem muitos outros, existem outros dialetos e existem muitas outras, como é que eu vou dizer? Muitos outros detalhes aí no meio, mas se você quiser mais detalhamento, você pode ver as outras 2 lives que nós fizemos e pode também comprar o livro, que eu super indico para vocês, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele também tem livros que são voltados para crianças, As 5 Linguagens do Amor para Crianças, que são livros voltados para os pais, para que os pais aprendam a se comunicar eficientemente com seus filhos. E também tem dos adolescentes. Então, é um conhecimento muito transformador que eu acredito que todos precisam aprender, porque nós precisamos comunicar o nosso amor de forma mais eficiente. Não basta amar, é preciso saber comunicar o seu amor para o outro. E é por isso que nós estamos fazendo essas lives aqui. Já pode já emendar o capítulo 9 já, né? Descubra sua linguagem do amor primária. Pode ficar à vontade. Então, Deixa eu sim. só falar com o pessoal. Boa noite aí para quem foi entrando aqui, quem falou. Jadson, boa noite, Jadson. Boa noite, Vanuse. Boa noite, Marnix, professor. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Lembrando que vocês podem ficar à vontade aí para estar colaborando aí com seus comentários, né, levantando alguma questão que vocês porventura tenham dúvida a respeito do livro também. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Enfim, então fique à vontade aqui. A ideia é ser um bate-papo, gosto sempre de frisar isso, né? Para vocês ficarem bem à vontade aí para participar dessa live, tá bom? Somente isso mesmo, pode ficar à vontade aí, capítulo 9 aí, Descubra sua linguagem do amor primária. Então, o autor, ele vai dar algumas dicas para nós descobrirmos quais são as nossas linguagens primárias. Porque assim, todo mundo tem um pouquinho das 5 linguagens, certo? É claro que se a minha linguagem primária do amor por exemplo, palavras de afirmação, eu não vou deixar de me sentir amada se eu receber um presente, se eu tiver a atenção da outra pessoa, se outra pessoa fizer algo legal por mim, não vou deixar de me sentir amada dos outros jeitos. Mas se eu não receber amor daquela forma que eu compreendo o amor e que mais faz eu me sentir amada, isso vai fazer com que o meu tanque do amor diminua e que eu não me sinta amada. Então é muito importante você aprender a sua linguagem do amor, você aprender a linguagem do amor do seu cônjuge, do seu namorado, dos seus filhos, dos seus pais. É muito importante. E o autor dá algumas dicas de como descobrir. Para as pessoas que investem mais esforço mental em autoconhecimento, esse processo costuma ser mais fácil. Mas tem pessoas que nunca pararam muito para pensar sobre isso, que eu acredito que seja a maioria das pessoas, né? Porque são tantas demandas no dia a dia, na nossa vida, que muitas vezes a gente acaba não parando para se atentar a essa necessidade, que é transmitir amor e se sentir amado. E daqui mais para frente nós vamos
dar alguns exemplos de como isso é importante. Mas, por enquanto, vamos focar em como eu consigo descobrir isso. E a primeira dica é justamente você pensar o que mais faz com que você se sinta amado, né? Você precisa pensar o que quando, né, no caso do seu cônjuge, o que o meu cônjuge faz que faz eu me sentir mais amado? Ou no caso do seu namorado, o que ele faz que faz você se sentir mais amado? No caso do seu filho, sabe? O que ele faz que faz com que você se sinta muito amado? E claro, essa pergunta tanto serve para você descobrir a sua, como você descobrir a dos outros também. Mas vamos colocar aqui na perspectiva de quem quer descobrir a sua própria linguagem do amor, ok? Então, o que faz eu me sentir mais amado? Só que a segunda dica é você pensar justamente o contrário. A segunda dica é você pensar assim: o que mais me deixa magoado? Caiu. Vamos tentar restabelecer a conexão. Tem que sair e entrar de novo. Vamos lá. Oi, voltei. Voltou. Não sei por que caiu. Então, como eu estava dizendo, a segunda dica é você pensar. Se você está pensando aí no seu cônjuge, ou no seu namorado, o que ele mais faz ou diz que faz com que eu me sinta magoado, que eu me sinta com raiva? O que ele faz, diz, ou o que ele deixa de fazer, que eu sinto muita falta? Você também deve pensar, outra dica, terceira dica, quais são os seus principais pedidos e as suas principais reclamações? Muitas vezes a gente está reclamando de algo que a pessoa está fazendo, e essas reclamações, quando elas são feitas de forma rude, elas acabam soando como críticas para outra pessoa e acabam sendo negativas. Mas, na verdade, as críticas e as reclamações, nós falamos isso na outra live, elas são um forte indício daquilo que você está necessitando. Então, por exemplo, às vezes você consegue perceber qual é a principal linguagem da pessoa com que você está se relacionando quando você pensa justamente quais são as coisas que essa pessoa me fala que ela está sempre criticando. Então, por exemplo, se ele está sempre me criticando porque eu não organizo a casa, porque eu não ajudo na cozinha, porque eu deixo de lavar a minha roupa, porque se ele fala que eu nunca faço nada por ele, é um forte indício de que a linguagem do amor dele é atos de serviço. E se eu sempre reclamo com ele que ele nunca me dá nada, que ele não tá nunca pensa em mim, pode ser um forte indício de que a linguagem do amor primária é presente, por exemplo. Então, as críticas, elas são ótimos indícios, as reclamações são ótimos indícios. E a quarta dica é: o que você mais faz ou mais diz para expressar o seu amor? Então, quando você está assim, ou se sentindo amado, ou então com vontade de demonstrar o seu amor por aquela outra pessoa, o que você faz? O que você diz? Ah, quando eu quero demonstrar o meu amor, eu vou logo tecer muitos elogios, vou falar como eu amo ele, como ele é maravilhoso, como ele faz bem para mim, como ele é charmoso. É um forte indício de que essa principal linguagem é a palavra de afirmação. E assim por diante. Algumas outras dicas, por exemplo, que ele também coloca é às vezes relembrar, né? Se as coisas estão ruins agora, mas houve uma época em que vocês estavam apaixonados e as coisas iam bem, o que você mais apreciava nessa pessoa? O que te motivava a estar do lado dessa pessoa?
E por último, você pode imaginar também, né, de novo com relação ao cônjuge, você pensa, como seria o cônjuge ideal? Ah, o cônjuge ideal é aquele que tá sempre querendo sentar do meu lado, que sempre me dá um beijo, que segura minha mão, que quer sempre estar perto de mim, se conectar comigo. É um forte indício de que a sua linguagem do amor primária é toque físico. E todo mundo tem uma ou duas linguagens primárias do amor. Então, a sugestão do autor é que você pense a respeito de qual é a sua linguagem primária e escreva em ordem decrescente. Eu acho que a minha principal é, sei lá, presentes, e a minha segunda é palavras de afirmação. Coloque em ordem. E faça também a do seu cônjuge. Faça também essa mesma lista para o seu cônjuge. E depois você chega para ele e discute. Olha, o que você acha? Você concorda comigo? Você acha realmente que eu acertei em dizer qual é a minha linguagem, em dizer qual é a sua linguagem? E vocês vão discutindo, né? Ele fala, eu não acho que a minha linguagem seja essa, porque eu me sinto mais amado, assim, assim, assado, ou porque eu me sinto mais amado de outro jeito. Ele pode, ele vai te dando o feedback dele e seu também. E aí ele propõe um teste, que é vocês 3 vezes por semana, durante 3 semanas, brincarem, ele usa a palavra brincarem, de verificação do tanque. Então, a cada uma semana, você pergunta assim, como está o seu tanque hoje? De 0 a 10. Aí a pessoa fala, olha, meu tanque hoje está 6. E aí você pergunta, o que eu posso, independente do resultado, de ser 0 ou de ser 10, você pergunta, o que você pode fazer para encher mais o tanque do amor dele? E o segundo você dá uma sugestão para outra pessoa de algo que vocês podem fazer hoje mesmo para poder fazer com que você se sinta mais amado. E aí depois inverte a situação. O outro que vai dizer de 0 a 10 o quanto o tanque do amor dele tá cheio, que vai responder a pergunta, né? De como você pode fazer para encher o tanque dele e que vai te dar uma sugestão do que vocês podem fazer naquela noite para que ele se sinta mais amado. Só um instante. Então, como eu disse para vocês, as críticas, os indicadores são ótimos indícios, mas muitas vezes a gente precisa de sentar e conversar e criar estratégias, como essa da verificação do tanque, como essa de escrever as linguagens do amor. Muitas coisas no relacionamento, elas não vão vir naturalmente. Né? Se você tem outra linguagem do amor, falar a linguagem do amor do seu cônjuge, do seu filho, não é algo que vai vir naturalmente. É algo que você vai ter que aprender, você vai ter que fazer exercícios de aprendizado. E eu tenho certeza que essa experiência, se você se dispor a fazer, vai ser ótima. Porque as melhores coisas da vida não vêm de graça, não vêm naturalmente, vêm pelo esforço, vêm pelo aprendizado. E a gente precisa aprender que no relacionamento as coisas não acontecem naturalmente. Seria muito legal se acontecesse naturalmente. Mas nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas mais experientes, como o autor desse livro, trazendo todo esse ensinamento que tem para nós. Agora eu vou passar para o Tiago. Eu vou trabalhar o capítulo 10, né? Que é amar é um ato de escolha. Né? A gente, nas lives anteriores, né? A gente, principalmente na live anterior, na segunda live, a gente viu, né, 5 linguagens do amor, a gente viu, né, como que a gente pode fazer aí para agradar a pessoa, né, que tem determinado dialeto, que tem determinada linguagem do amor e tudo mais, tá?
Então a gente conheceu as linguagens do amor, vimos como que a gente pode trabalhá-las, né, no nosso casamento, mas aí, antes de a gente trabalhar as linguagens do amor, a gente primeiro, antes, precisa o quê? Conhecer qual é a linguagem do amor sua e a do seu cônjuge, né? Mas antes ainda de conhecer, a gente tem que escolher amar a partir dessa linguagem do amor. Então começa na escolha, você escolhe amar, depois você aprende as linguagens do amor e depois você aplica, né, as linguagens do amor, né, os ensinamentos da linguagem do amor no relacionamento. Então são 3 passos, né? Então a gente já falou a gente foi do final para o início, né? A gente já explicou as linguagens do amor e como trabalhá-las, depois a gente explicou como conhecer a sua e a do seu cônjuge, e agora a gente vai falar sobre a escolha. Amar é uma escolha. Amor como uma escolha, né? Então, eu queria começar falando, né, sobre o fato do amor ser um ato de escolha, que a primeira coisa que você tem que saber é que você não está preso às suas antigas escolhas. Independente aí do teu passado, dos erros que vocês já cometeram, né, você precisa saber que hoje você pode fazer diferente, né? Todos nós cometemos erros, independente do momento que você parou na história do seu relacionamento. Se você olhar para trás, você vai ver que você cometeu erro, a pessoa que está contigo também cometeu erro, enfim, né? Então, todos nós cometemos os erros, né? Só que as suas escolhas antigas, né, apesar de elas muitas vezes, né, nos levar para um relacionamento desgastado, talvez esse seja o cenário do nosso relacionamento hoje, você olhar para o seu relacionamento e ver um relacionamento desgastado, mas você tem que entender que por mais desgastado que o seu relacionamento possa estar, né, se os dois escolherem se amar, eles podem mudar o panorama do relacionamento, eles podem mudar a história do relacionamento, por mais desgastado que o relacionamento possa estar. O autor vai dizer que já viu vários relacionamentos à beira do divórcio e que foram resgatados após a decisão de ambos de se amarem. Então, a gente tem que entender que o amor ele pode não apagar o passado. O amor ele não apaga o passado, mas ele com certeza altera o futuro. Ele pode alterar o futuro do seu relacionamento. E claro, né, quando eu falo de escolher amar, eu estou falando aí de escolher amar na linguagem do amor do outro. E como a gente já falou em lives anteriores, né, escolher amar na linguagem do amor do outro exige esforço, exige disciplina, né, mas a gente viu também que vale a pena. Por mais que as feridas do passado, né, sejam grandes, né, e muitas vezes quando a gente vê feridas grandes em nosso relacionamento, a gente pode ter a percepção, o sentimento de que aquela ferida ela é incurável, né, já está vivendo um tipo de situação que não tem como mudar o panorama, que não tem como mudar, mas o amor, né, verdadeiro, ele pode curar qualquer ferida, ele pode curar as feridas, tá bom? Entender também que amar é um ato de escolha também nos faz entender que não existe esse negócio de não amar mais, né? A gente vê declarações como essa, né? Ah, não te amo mais, comumente, né? E por que a gente diz isso? Porque as pessoas, né, ligam geralmente o amor a um sentimento. Só que o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha, né? Você encher o tanque do amor pode, né? O tanque do amor ele gera. Você está com o tanque do amor cheio, você gera sentimentos, né? O tanque do amor vazio, né? Gera aquela apatia, né? Mas o amor é uma escolha, tá? E não um sentimento. O amor ser uma escolha significa, então, que o amor ele está pautado em um compromisso. Isso faz com que ele não seja atingido pelas flutuações dos sentimentos. Né? Vocês já imaginaram se o amor fosse um sentimento? Os sentimentos variam demais. Né? Se o amor fosse um sentimento, né, o amor variaria tanto quanto um sentimento. Né? Então, um dia você amaria, outro dia você não amaria, um dia você amaria mais, outro dia você amaria menos. Né? Isso não existe. Isso não faz sentido. Né? O amor verdadeiro é aquele que é pautado em um compromisso. Né? E só quando você enxerga que o amor ele é pautado num compromisso que você pode entender aí como que a gente pode acreditar num amor que dura para toda a vida. Né? Pode ser absurdo na sociedade que a gente vive hoje falar de um amor para toda a vida. Mas por quê? Porque as pessoas estão enxergando o amor como um sentimento, mas o amor não é um sentimento, mas o amor é um compromisso, o amor é uma escolha. Né? Um dos motivos dos relacionamentos hoje serem líquidos é exatamente por serem pautados em sentimentos, mas nós pautamos nosso amor em escolha, em um compromisso. Né? Se a Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, lá em 1 Coríntios 13, versículo 7, é por quê? Porque o amor é uma escolha e está pautado em um compromisso, tá bom? O que acontece também é que muitas vezes, né, em meio às dificuldades, aí, mais uma vez aplicando a ideia da frase, né, que a gente vê as pessoas usando, o contexto que as pessoas usam essa frase de eu não amo mais,
O que acontece? Um não sabendo falar a linguagem do amor do outro no decorrer do relacionamento, né? Aí vive aquela crise e tudo mais, o tanque do amor vai se esvaziando, né? Conforme as pessoas não vão sabendo falar a linguagem do amor do outro, e conforme o tanque vai esvaziando, o sentimento vai também se esvaindo, né? Vai indo embora, realmente. E depois de um tempo, a pessoa começa a ter aquele sentimento de que aquele relacionamento é um fardo, né? É um peso. Esse é o sentimento que a pessoa começa a ter depois de muito tempo com o tanque do amor vazio, né? Sem ter aquele sentimento advindo do tanque do amor vazio. Né? Ele acaba tendo essa apatia, né, que vem do tanque do amor vazio. Né? Então o que acontece? A pessoa acaba usando a frase eu não a amo mais como uma forma de se libertar desse relacionamento, né? De não sentir mais culpa pela separação, ou então legitimar uma traição. Né? O fato de eu não te amar mais legitima uma traição, né? É o que as pessoas usam essa frase para isso. Né? Só que essa definitivamente não é a melhor saída. Né? Deus fez o casamento para durar para a vida toda. Né? Essa é a vontade de Deus, que o casamento dure por toda a vida. Essa é a vontade de Deus. Tá? O divórcio não é a vontade de Deus. É interessante também que quando se está em uma crise no casamento, se está vivendo uma crise no relacionamento, muitas pessoas acham que a saída é o divórcio, como eu acabei de falar, né? E que com o divórcio eles encontrarão aí um outro casamento que o fará mais feliz, né? Só que a verdade é que o percentual de divórcio no segundo casamento é maior do que no primeiro casamento. Então a chance de você ser mais infeliz ainda no segundo casamento é maior, né? Hoje eu vi uma postagem de uma página do Chesterton Brasil, né? Chesterton Brasil é o nome da página, GK Chesterton Brasil, né? Que diz o seguinte, olha a postagem que interessante. O efeito óbvio do divórcio frívolo será o casamento frívolo. Se as pessoas puderem se separar sem motivo, sentirão ainda mais fácil se unir sem motivo. Esse texto ele é atribuído ao Chesterton. Né? E eu acho que essa frase tem tudo a ver com o que estamos falando. Né? Quanto mais frívolo é o divórcio, mais frívolos são os casamentos. Né? Então acaba sendo um efeito cascata. O segundo casamento tende a ser mais frívolo que o primeiro, o terceiro casamento tende a ser mais frívolo que o segundo, isso até chegar ao ponto do casamento não ter mais qualquer significado para a pessoa. Né? Então, sem dúvida, te mostrei aí que o divórcio ele não é a vontade de Deus e cientificamente ele é provado aí que você tende a ser mais infeliz no segundo casamento do que no primeiro. Né? Então a vontade de Deus é que a gente permaneça no casamento, que o casamento dure para sempre, independente da situação que a gente esteja vivendo. Essa é a vontade de Deus. Né? O amor ser um ato de escolha também torna o amor mais lindo. Como assim, Thiago? Imagina duas pessoas que não falam a mesma língua do amor. Né? Isso pode ser um problema? Claro que pode. Né? Mas se a gente olhar direito, se você olhar pelo ângulo certo, você verá que pode ser também uma excelente oportunidade. Por quê? Porque fazer algo sacrificialmente torna a expressão de amor maior ainda. Fazer algo que você não faria por dinheiro algum, mas faz por amor, isso torna a coisa ainda mais grandiosa. Né? Então imagina que sua esposa estiver fazendo alguma coisa que você gosta. Ela pode ter dúvida, né? Tipo, você está fazendo essa coisa que você gosta por causa de você, porque você gosta, por causa dela. Né? Mas quando ela faz uma coisa que ela sabe que você não gosta por si mesmo, mas gosta por ela, né? Ela sabe que aquele ato é pura expressão de amor. Né? Então, falar linguagem de amor diferente pode trazer mais dificuldade, mas ao mesmo tempo pode trazer uma oportunidade de você expressar mais amor ainda. Né? Então é sempre a forma de olhar, a perspectiva com que você olha. Né? Então escolher amar significa que você poderia estar em qualquer lugar. Escolher amar significa que você poderia estar com qualquer pessoa, mas escolher estar com aquela pessoa em específico. Olha que lindo. Então, o amor ser um ato de escolha faz com que o amor seja ainda algo maior ainda do que a gente imaginava. Mostra como o amor é grandioso, como o amor é lindo. Você consegue ver como isso torna o amor cada vez mais lindo? Ter sentimento, você pode falar assim, vamos comparar amor sendo uma escolha com amor sendo um sentimento, né? Que é a perspectiva do mundo, né? O amor sendo um sentimento, né? Ter sentimento você não controla. Ter sentimento, o sentimento é fluido, né? Ter sentimento, você poderia ter sentimento com qualquer pessoa, mas escolher amar conjugalmente é uma escolha única e sólida. Então, o que o livro propõe é que você deve escolher amar, escolha amar. Ainda que a linguagem do amor do seu cônjuge não seja algo natural para você, faça intencionalmente até que se torne algo natural para você. Nós fazemos muitas coisas, né, que a gente não quer. Né? Se você parar para pensar assim, às vezes até levantar da cama é algo difícil. Inclusive, é o exemplo que o livro dá. Né? Às vezes até levantar da cama e falar assim, mano, acordei agora, não tenho vontade de trabalhar, queria ficar dormindo, a gente não tem essa vontade, mas o que a gente faz? A gente mesmo assim levanta e vai fazer nossas coisas, vai trabalhar. E por que a gente faz isso? Né? Porque a gente entende que de alguma forma isso valerá a pena. Que o que a gente vai fazer vai valer a pena o sacrifício de ter que levantar da cama. Da mesma forma, ainda que não seja algo natural para você,
né, até se tornar algo natural, tendo em vista que isso valerá a pena. Vai valer a pena você agir, né, falar a linguagem do amor do outro, vai valer a pena. Então, age, ainda que não seja algo natural para você, diga a linguagem do outro, trate o outro a partir da linguagem. Faça expressões de amor ao outro a partir da linguagem do amor do outro. Por quê? Porque vai valer a pena. Você com certeza se tornará uma pessoa mais feliz no casamento, né? Mas principalmente, e aí é o mais importante, né? Você fará o outro mais feliz, né? Eu gosto sempre de falar que a gente casa para fazer o outro mais feliz, né? E não para nós sermos mais felizes, mas tornar o outro mais feliz, né? E o autor termina esse capítulo 10 falando o seguinte: amar é uma decisão que cada cônjuge pode iniciar esse processo hoje mesmo. Irmã Beth falou: um dia falei isso, não amo mais, mas conhecendo em Deus que amar é uma escolha. Hoje amo muito meu querido esposo. Amém, amém. Amém. Glória a Ana Deus. Silva falou: verdade. Beth falou: acredito. Sentar e trabalhar a linguagem do outro. A irmã Beth falou: isso aí. Então fica à vontade aí para continuar aí o próximo capítulo. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do amor. Como nós dissemos, o amor ele é uma necessidade básica. É uma necessidade básica emocional, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando essa necessidade básica, porque as necessidades físicas parecem ser mais importantes, por exemplo, como comer, é, ou então as necessidades sociais, como sair, trabalhar, é, enfim. Nós damos prioridades a outras necessidades. E as necessidades emocionais muitas vezes acabam ficando de lado, sendo que elas são essenciais também para o desenvolvimento do ser humano. Então, o amor, ele é uma base para que você se sinta seguro, para que você tenha segurança, para que você tenha autoestima, para que você se sinta uma pessoa importante. Sem amor, você não consegue realizar o seu potencial. Por quê? Porque é, se você é como, por exemplo, se você não atende a necessidade básica, que é o amor, você não vai conseguir se concentrar em atingir outras realizações na vida, porque você vai estar sempre colocando a sua energia, investindo a sua energia em tentar se sentir amado. Por isso que existem pessoas que elas são tão carentes de se sentirem amadas, de se sentirem reconhecidas, e por causa dessa carência elas nunca vão conseguir, é, se elas não suprirem essa carência de se sentirem amadas, elas nunca vão conseguir realizar o seu potencial pleno, porque elas vão estar sempre concentrando a sua energia em tentar se sentir amada. E geralmente, quando a sua energia está em tentar se sentir amado, isso nos leva a caminhos ruins frequentemente, porque nós acabamos aceitando certas coisas para poder nos sentirmos dessa maneira. Acabamos cedendo a pressões de amigos que não deveríamos ceder, acabamos entrando em relacionamentos destrutivos, tentando nos sentir amados, acabamos, né? Tem pessoas que servem de gato e sapato para outras pessoas, tudo para tentar se sentir amada. Isso por quê? Porque ela não teve essa necessidade básica, que é se sentir amado e satisfeito. O amor, agora falando de novo sobre casamento, ele não vai solucionar todos os problemas do seu casamento, mas ele vai criar a segurança que você precisa no relacionamento para poder enfrentar os problemas juntos. Porque se você não tem o básico, que é se sentir amado, você nunca vai conseguir solucionar o restante dos problemas que vão surgir. Se você não se sente amado, você não se sente seguro. Se você não se sente seguro, você nunca vai ter coragem de dizer certas coisas que você precisa dizer para o outro, de expor certas necessidades que você precisa expor para o outro, porque você vai estar constantemente com medo de que ao expor as suas necessidades, aquela pessoa ela vai te deixar, ou então ela vai te julgar, ou então ela não vai atender às suas expectativas. Isso acaba com o relacionamento. Então você precisa se sentir amado, para se sentir seguro, para para conseguir lidar com as situações
que a vida ela vai apresentar para você. Então, o amor ele é uma base, ele é um pré-requisito. E, por exemplo, não necessariamente você vai se sentir importante se você for amado. Mas, com certeza, se você não for amado, você nunca vai se sentir importante. Por quê? Porque se sentir amado é base para o restante. E é por isso que Deus, ele, assim, o autor não fala isso, mas falando eu, Luiz, né? É por isso que Deus, ele cria a família. Porque é na família, é a família que ela tem o dever de suprir essa necessidade de se sentir amado. A pessoa que ela se sente amada na família dela, ela não vai se submeter a um relacionamento destrutivo, porque ela já tem a necessidade dela de amor satisfeita. Então, por exemplo, você tem um exemplo da típica criança que ela, apesar dos pais amarem, os pais não souberam comunicar esse amor a ela não se sente amado, ela está constantemente recebendo críticas, né? Por exemplo, imagine uma criança cuja linguagem primária é a palavra de afirmação, e ela não recebe elogios, só recebe críticas e demandas e exigências o tempo todo. Essa criança ela não vai se sentir amada. Então, quando chegar ali na adolescência, ela vai começar a procurar isso em relacionamentos amorosos, por exemplo, e vai se envolver com pessoas que muitas vezes não são pessoas, não são relacionamentos saudáveis, não são pessoas que elas deveriam se envolver, mas essas pessoas elogiam ela. Essa pessoa vai dar elogio para ela, vai dar aquilo que ela devia ter recebido na família e não recebeu, e ela vai estar procurando em outras pessoas, e ela vai acabar caindo nesses relacionamentos destrutivos, ela vai acabar tendo amizades destrutivas. Por quê? Para se sentir amado, porque dentro da família dela ela não se sentia amado. Pensamos no exemplo do cônjuge, que ele não se sente amado dentro do relacionamento. Essa pessoa ela vai se sentir mais vulnerável a fantasiar com outras pessoas, né? Vai se sentir mais tentada a trair. Por quê? Porque ela não está tendo a necessidade básica dela satisfeita na família. Ou então, por não se sentir amado, por exemplo, dentro da família, um cônjuge, ele muitas vezes vai acabar perdendo confiança em si mesmo, porque ele está sempre recebendo críticas, sempre recebendo demandas da outra parte, recebendo exigências. Ele vai ficar também vulnerável, até mesmo no trabalho dele, porque ele não está tendo essa necessidade básica. Quando eu digo assim, no trabalho dele, eu digo assim, por conta da falta dessa necessidade básica, vai faltar confiança, vai faltar segurança para ele se realizar em outras áreas da vida. Então, assim, por isso que Deus ele criou a família, para que dentro da família nós nos sintamos amados, nós tenhamos essa necessidade básica satisfeita. O amor ele faz diferença e é preciso se sentir importante. O amor, no relacionamento, ele não é um plus, ele não é um a mais. Ele é uma necessidade básica. Sem ela, nós ficamos vulneráveis. Só um instante. Vamos ver se for lendo aqui o comentário do Marcos. Diz assim, ó, amar é renunciar a muitas coisas para que o seu relacionamento seja duradouro. E vale sim para os dois. Ambos têm que andar em sintonia e muito diálogo. E também estar sempre em sintonia com Deus. Muito bom, Marcos. Obrigado pela colaboração. Pode ler. Vou citar uma parte do livro. O autor fala assim: sem amor, posso passar a vida inteira em busca de importância, autoestima e segurança. Quando experimento amor, ele influencia positivamente todas essas necessidades. Torno-me livre para desenvolver meu potencial. Sinto-me mais segura em minha autoestima e posso concentrar meus esforços para fora, em vez de ficar obcecado com minhas próprias necessidades. O amor verdadeiro liberta.
No contexto do casamento, se não nos sentimos amados, nossas diferenças se amplificam. Passamos a enxergar o outro como uma ameaça à nossa felicidade. Lutamos por autoestima e pela importância. E o casamento se torna um campo de batalha em vez de refúgio. Então, quando dentro do casamento você não tem essa necessidade básica satisfeita, você começa a ver o casamento como um inimigo, ao invés de ver ele como aquilo que vai te potencial. Bom, e aí o autor, para fechar, ele fala sobre o tema de amar quem é difícil ser amado. E esse é um tema muito delicado, porque com certeza é mais fácil quando o casal ele admite que todos os dois estão errados e que eles precisam de ajuda, mas muitas vezes acontece o seguinte, que só um tenta buscar ajuda, só um sente a necessidade de melhorar, muitas vezes o outro acha que está certo e é inflexível e não quer procurar ajuda e não quer procurar aprender para melhorar. E aí o autor ele entra numa questão muito delicada, que eu vou tentar passar aqui da maneira resumida, mais clara possível. É claro, sem tanta profundidade assim, mas tentando aí dar uma luz sobre esse tema tão difícil, que é amar quem é difícil ser amado. Mas para introduzir esse assunto, o autor ele fala sobre um pouco sobre a experiência dele e da mulher dele. Ele conta que logo no início do casamento eles tiveram muitos problemas, porque eles começaram a se sentir infelizes, a discutir bastante. Isso por quê? Porque quem a gente mais ama é quem mais tem poder de nos machucar. Essa é a verdade. Por isso que os relacionamentos, no seio dos relacionamentos acaba surgindo ódio, rancor, muita mágoa, porque a gente fica vulnerável para aquela outra pessoa. Nada, acho que nenhum ódio, nenhuma ira supera o ódio que as pessoas têm pelo cônjuge, ou pelo pai, ou pela mãe. Por quê? Porque são relacionamentos mais críticos, em que você precisa se sentir amado, em que você acaba se abrindo, você está vulnerável, e quando aquela pessoa ela faz alguma crítica, te dói muito, 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 muito mais do que, né, se outra pessoa te criticasse, né? Então, muitas vezes, por conta de críticas, de exigências, acaba surgindo ódio dentro do relacionamento. E o autor falou que eles chegaram em um momento em que eles estavam com muitos sentimentos ruins um pelo outro, sentindo bastante ódio. É uma palavra forte? Uma palavra forte. Mas eu acho que isso precisa ser dito, né? Que no meio de um relacionamento conjugal pode existir ódio. Quer dizer, não é que pode existir ódio, mas quando está disfuncional, pode existir e existe solução para isso, não é o fim do relacionamento. Tá? No relacionamento saudável não pode existir ódio. Por quê? Porque o ódio é quando a ira já se instalou no coração, né? No relacionamento saudável a gente se ira e depois se acalma. E tira aquele sentimento do coração. Enfim, mas eles já estavam já com aquele sentimento florescendo no coração. E eles perceberam. Eu vou ler o que o autor diz. Ele diz assim, ó. Percebemos que se continuássemos no nosso padrão de exigência e acusação, destruiríamos nosso casamento. Felizmente, durante cerca de 1 ano, aprendemos a discutir nossas diferenças sem fazer acusações, a tomar decisões sem destruir nossa unidade, a dar sugestões construtivas sem sermos exigentes e, por fim, a falar a linguagem do amor primário um do outro. Tomamos a decisão de amar em meio a sentimentos negativos mútuos. Quando começamos a falar a linguagem do amor primário um do outro, os sentimentos de ira
e ódio desapareceram. Muitas vezes a gente acha que esse sentimento de ira e ódio significa o fim do amor, o fim do relacionamento, o fim da felicidade conjugal. E, na verdade, tudo isso pode ser contornado, né? E acontece que dentro do relacionamento, muitas vezes, a gente cria um padrão para outra pessoa, um padrão que aquela pessoa não vai conseguir cumprir, e a gente começa a acusar e fazer crítica para outra pessoa porque ela não está cumprindo com aquele padrão que você acha que ela tem que cumprir. E a mesma coisa acontece com o outro também acaba te criticando porque você não está cumprindo com o padrão dele. Quando, na verdade, o amor ele não se trata de cumprir as expectativas um do outro, né? Ele se trata mais de, da sua disposição de doar, da sua disposição de doar. Então, dentro do relacionamento não deve existir exigências. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, assim, assado. O que deve existir é pedidos, pedidos. Deve existir fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. Deve existir fazer o bem pelo outro. E quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender mais um pouquinho sobre como a gente consegue amar alguém que é difícil ser amado. Isso por quê? Porque a gente acha que o amor é um sentimento. Quando a gente acha que o amor é um sentimento, a gente pensa sempre que para amar, a gente primeiro tem que se sentir amado. E aí, quando vocês estiverem em um período em que o tanque do amor dos dois está vazio, vai ficar para sempre vazio, porque vai ficar um esperando pelo outro, você vai ficar esperando se sentir amado para poder fazer o outro amado. Vai ficar um esperando pelo outro e não vai acontecer nada, só vai de mal a pior. Quando dentro do relacionamento, o amor, ele tem que ser uma escolha. Isso significa que você tem que buscar demonstrar amor, mesmo quando você não está com o tanque transbordando de amor. E, e aí o autor ele vai fazer um paralelo com as palavras de Jesus, né? Jesus ele manda com que amemos o nosso inimigo. Manda que nós amemos aqueles que nos faz mal. Isso é verdade para com todas as pessoas, quanto mais isso é verdade dentro de um relacionamento, como um relacionamento conjugal. Isso serve para os filhos também. Com frequência, a gente cria expectativas para com os filhos e a gente acha que a solução dos problemas é o filho cumprir com a expectativa que você colocou para ele. Então, né, se eu tenho determinado problema com meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou ficar falando para ele o que ele deve fazer. E a solução do problema vai ser ele fazer aquilo que eu estou falando. Na prática, é isso que acontece. Mas colocando assim, de maneira exposta, acho que a gente consegue ver o quanto isso é irreal. O quanto isso provavelmente não vai funcionar. Então, em vez de exigências, a gente tem que primeiro aprender a amar. Então, se o meu filho ele está se deixando levar, esse é um exemplo, por amizades, você precisa primeiro tentar entender o que ele está procurando nessas amizades, né? O que de repente ele não está se sentindo satisfeito, as necessidades emocionais dele que não estão sendo satisfeitas na família, que ele está procurando nessas amizades erradas, né? Porque ele chega em casa e ele só tem exigência, só tem reclamação, né? Então, amar está mais centrado naquilo que você vai fazer para o outro, né? E aí ele dá um exemplo, que é um exemplo de muitos exemplos de casais que o autor aconselhou, casais que só um dos dois reconhecia que precisava de ajuda, que precisava mudar, e o outro não queria mudar.
Ele vai contar a história muito interessante, uma história em especial, apesar de que ele já vivenciou como conselheiro outras transformações de casamento desse tipo, mas ele vai exemplificar de uma moça que o marido dela, né, não dava o braço a torcer, ele estava certo, ela que estava errada, e ela foi procurar aconselhamento com o Dr. Gary Chapman, que é o autor do livro, e ele propôs para ela o seguinte: ela ia passar 6 meses, sem fazer críticas, sem fazer reclamações, investindo em falar a linguagem do amor dele, por 6 meses. E aí, dentro desses 6 meses, no início dos 6 meses, ela tinha que chegar para ele e dizer assim: olha, eu quero tentar ser uma esposa melhor. O que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? Pensa e me dá sugestões. Entendeu? Em vez de ela chegar e esperar e falar para ele assim: você precisa ser um esposo melhor. Ela chegou para ele e falou: eu vou ser uma esposa melhor para você, quero ser uma esposa melhor para você. E aí ela começou a fazer mudanças, é claro. No início, ele falou, né, que nem sempre você vai ganhar uma reação positiva, né? Às vezes a pessoa pode achar que você está tentando manipular ela, né? Porque por tanto tempo você foi apático, agora você está sendo legal, tipo, estranho. É, então isso vai exigir um certo cuidado, vai ser feito aos poucos. Mas aí então ela devia se concentrar em falar a linguagem do amor dele consistentemente durante esse período de 6 meses. E no final de cada mês ela tinha que pedir um feedback. Então, no início, o feedback foi meio. Não foi um feedback muito bom, foi um feedback meio sarcástico, assim, entendeu? Mas já a partir do segundo mês, para essa moça, ele começou a dar um feedback positivo. E o autor aconselhou ela que a cada feedback positivo, ela fizesse um pedido. Que não fosse um pedido geral, tipo assim, eu quero que você passe mais tempo comigo. Mas que fosse um pedido específico. Tipo assim, eu gostaria que a gente passeasse em tal lugar. Né? E que, independente dele atender ou não esse pedido, que ela continuasse com a falar a palavra, a linguagem do amor dele consistentemente durante esses 6 meses. E assim, ela acabou tendo um resultado bastante positivo, o relacionamento deles foi transformado, porque ele começou a se sentir amado e começou a querer fazer coisas também por ela, né? Claro que a gente não vai amar, como é que eu vou dizer, por interesse, né? Esperando coisa do outro. Porque se ela amasse esperando se ela amasse, né? Porque aí já não é amor. Mas se ela fizesse as coisas boas para ele, só esperando em troca, no dia em que ele não respondesse a ela de forma positiva, ela ia simplesmente parar. E aí não ia dar certo. Mas não, ela continuou independente daquilo que ela recebesse em troca. E o casamento dele se transformou. O autor disse que não é porque aconteceu, deu certo para ela, que vai dar certo para todo mundo. As pessoas, elas são indivíduos. A gente não pode garantir que se você fizer essa experiência, se você amar, apesar da outra pessoa não ser recíproca para você, isso vai dar certo. Porque as pessoas, elas são seres individuais, elas fazem escolhas e tal. Mas ele já viu diversos casamentos serem transformados por meio de experiências como essa, em que você ama mesmo sem ter reciprocidade, que você começa a aprender a amar o outro, mesmo o outro não fazendo esforço. E o casamento é transformado dessa maneira. Então, essas são algumas dicas e que são verdadeiras à luz da Bíblia, quando a gente olha sobre o que Jesus nos ensina sobre o amor. Porque tenho certeza que se o amor fosse somente um sentimento, ele não fosse uma escolha, e se a gente tivesse que amar só com base nos nossos sentimentos, Jesus ele não mandaria que a gente amasse até os nossos inimigos, né? Porque para com os nossos inimigos não existe nenhuma reciprocidade, para com os nossos inimigos não existe
sentimentos bons, né? Mas eu acredito que dessa forma, pensando no amor como uma escolha, a gente consegue transformar o nosso relacionamento. Porque, apesar de, né, como o Thiago falou, se fosse um sentimento, cada dia você ia amar de um jeito, um dia você ia amar mais, outro dia você vai amar menos, depois você ia parar de amar, né, dependendo da situação. E não é assim, não é assim. Amar é uma escolha e ela não pode estar condicionada ao que o outro te dá. Ela tem que ser condicionada ao compromisso que você tem, que você assumiu no altar com aquela pessoa. Ou, né, a pessoa que você não é cônjuge aí, com o compromisso que você tem diante de Deus, de como Deus chamou você a amar o próximo. É isso. Muito bom. Então, a gente fechou o livro, né? Agora vamos para as palavras finais, né? Aí não sei como você dividiu aí no seu rascunho aí. Eu dividi em 5 pontos. Você dividiu em pontos também? Ou não? Você fez Não. um. Tá, então eu vou falar 3 pontos para ficar um pouco dinâmico. Falo 3 pontos, depois você fala o que você pensou aí, e depois eu falo mais os 2 pontos finais, tá bom? Mas antes eu vou ler os comentários aqui. A Ambete falou: com certeza, do amor de Deus por nós mesmos, que o cônjuge não mostre um sentimento igual ao seu, mas será suficiente, pois não lhe faltará amor. Achei interessante porque realmente, quando a gente tem que amar incondicionalmente, você ter um relacionamento com Deus te dá força para você fazer isso, né? Acho que isso é interessante, né? Ela falou que era difícil, né? Quando o Luiz estava falando aí de amar pessoas difíceis. Ah, aí a irmã Beth também falou: sei que é difícil dizer isso, Luiz, pois somos egoístas e queremos ver a atitude primeiro do outro. Verdade. Muitas vezes acontece isso, né? E ela fala que se doar é fundamental. Hanna Silva falou: amar uns aos outros, né? A irmã Beth citou Provérbios 21:19, né? Que diz: melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Aí, tá, a palavra de Deus aí que sempre muito sábia. Sabedoria. Então vamos lá, vou falar aqui 3 pontos aqui sobre o livro todo, tá? Já estamos nas nossas palavras finais, né? Primeira coisa que eu separei aqui é que o enfoque do livro, como vocês puderam perceber, é o relacionamento conjugal, esse é o enfoque, né? Mas eu acho que é sempre bom lembrar que as 5 linguagens do amor, ela pode sim ser aplicada a qualquer tipo de relacionamento, inclusive o autor ele vai ter livros fazendo essas aplicações, né? Falando sobre as 5 linguagens do amor em casamentos, né? Tem dos adolescentes, tem dos filhos, né? Nesse próprio livro aqui, dos 5 linguagens do amor, no final, né? Ele tem um capítulo que ele fala sobre as 5 linguagens, aplicando elas, né? De forma bem resumida, no relacionamento entre pais e filhos, né? O capítulo 13, né? Ele fala sobre isso, sobre como que aplicar as 5 linguagens do amor no relacionamento entre pais e filhos, tá? E assim, esse livro foi um daqueles livros, né, que mudaram a minha vida depois que eu li, né? Eu admito que eu tinha um preconceito antes de ler o livro. Eu li o livro pela capa, eu joguei o livro pela capa, não pode. Né? 5 linguagens do amor, eu fiquei, não deve ser bom esse livro não. Sendo bem sincero. Então, o Carlos que me apresentou, eu fiquei com muita resistência. Eu não lembro quando foi que eu resolvi ler, não lembro como que foi esse processo, mas eu lembro que eu tinha resistência, depois eu li e vi que como era bobo, né? Como fui bobo. Né? Enfim, é um livro assim que mudou minha forma de enxergar a vida, né? Mudou minha forma de viver, né? Mudou minha forma completamente de me relacionar com todas as pessoas. É aquele livro assim que, com certeza, a Jonas Madureira diria, né? Que a gente não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. É um livraço assim que eu super indico, tá? Segundo ponto que eu separei aqui para falar sobre esse livro é que aí a gente olha para as pessoas, né, principalmente no Brasil, não sei exatamente como que funciona nos outros países, né, mas principalmente no Brasil, as pessoas têm uma cultura, né, de agir reativamente, né? Então a pessoa vai procurar esse tipo de conteúdo, vai procurar aprender sobre esse tipo de coisa, né, pedir ajuda sobre relacionamento, né, quando deu ruim, quando está na crise do relacionamento, né? Só que eu creio firmemente que conhecer previamente as 5 linguagens do amor, né, ajudará a evitar muitos problemas, né? Além de você sabendo as 5 linguagens do amor previamente, você consegue construir aí uma estrada, né,
relacional aí mais sólida, mais robusta, né? Então, ainda que você não esteja casado, não esteja nem namorando, não esteja solteiro, é interessante você aprender sobre esse assunto, porque quando você já namorar, você já vai namorando, entendendo a diferença de amor, de paixão, já buscando conhecer as linguagens do amor, para já no namoro, já construindo esse diálogo de uma forma mais eficaz, para quando chegar no casamento, ter um casamento aí mais robusto já, né? E vai acabar evitando muitos problemas. E também, por causa da primeira dica que eu falei, né? Não é só para relacionamento amoroso, né? Você pode usar esse linguagem do amor para qualquer tipo de relacionamento, pais e filho, entre familiares, irmão, entre amigos, enfim, você pode usar esse linguagem do amor para todos os tipos de relacionamento. E terceiro ponto, depois eu vou dar a brecha para o Luiz falar aí, e depois eu continuo com mais dois pontos. Terceiro ponto, né, é que ainda que a gente tenha produzido aí, vocês acompanharam, mais de 3 horas de conteúdo somando, né? As duas últimas lives foram 1 hora cada uma, essa aí já tem mais de 1 hora já que a gente está falando aqui. Então a gente já produziu mais de 3 horas de conteúdo sobre esse assunto, né? Só que ainda assim o livro é mais rico. Ainda assim, o livro é mais rico. A gente não tem como exaurir aí todo o conteúdo do livro, né? Trabalhar o livro de forma exaustiva. A gente tentou trabalhar de uma forma muito profunda, mais profunda do que o normal, porque já tem muito conteúdo sobre esse livro na internet, né? A gente achou que só falar superficialmente, a gente não acabaria trazendo uma colaboração real para as pessoas. Mas eu acredito que a gente conseguiu ser bastante profundo, trazendo uma real colaboração para as pessoas, mas ainda assim, você assistindo todo o conteúdo, todas essas mais de 3 horas de conteúdo, ainda assim, não anula a necessidade de ler o livro, tá? Então, a super indicação é que você leia o livro, né? Adquira o livro e leia o livro. Inclusive, eu creio firmemente que se você ler o livro e depois rever as lives, né? Você tornará a experiência, né? Desse estudo mais rico. Você vai acabar entendendo melhor, né, o que a gente falou, né? E também as lives ajudarão você a conseguir refletir mais em cima das coisas que o livro fala. Então, acredito que você lê o livro, depois de ver as lives, vai trazer uma experiência mais rica nesse estudo, tá bom? Então, se possível, adquira e leia esse livro, que eu tenho certeza que valerá a pena. Tá, esse é o terceiro ponto, eu vou dar a oportunidade para o Luiz falar as palavras finais, e depois eu fecho com mais 2 pontos e com um adeus aí na nossa live. Você já falou, graças a Deus, alguns dos pontos que eu tinha pensado também em falar para separar. Acho que quer dizer que está alinhado aqui a coisa. E pensando na hora de fazer essa live, eu comecei a me preocupar muito, muito mesmo, sobre como eu trabalho muito com o Ministério Infantil. Eu comecei a pensar muito sobre como as nossas crianças estão em perigo, porque elas não têm tido essa necessidade de se sentir amadas, satisfeitas, especialmente numa cultura em que você amar é você dar tudo que a pessoa quer, sabe? Você amar o filho é você dar tudo que ele pede de presente, é você dizer sim para ele sempre. E o máximo que você consegue fazendo isso é com que ele não te perturbe. Porque eu li esses dias um artigo que falava sobre como o respeito, o respeito e a admiração é pré-requisito para você amar. Assim, para você amar, não para você amar o próximo, mas para você amar o seu pai, a sua mãe, da maneira como ele merece ser amado, para você amar o seu cônjuge, nesses relacionamentos mais críticos, que são os relacionamentos entre os cônjuges, os relacionamentos entre pai e filhos. São relacionamentos mais críticos porque são os relacionamentos bases da família, né? Por isso que eles são relacionamentos mais críticos e que precisam de mais atenção, porque são nesses relacionamentos que vão formar que vão formar a base tipo assim, do seu tanque, né? Que vão te impedir de você acabar caindo em relacionamentos destrutivos, com, né, com outras pessoas, e vai fazer com que você consiga realizar o seu potencial como pessoa. São relacionamentos mais críticos. E pensando nisso, eu fico pensando como hoje em dia os pais estão mais preocupados em agradar os filhos do que em fazer com que os filhos os respeitem e os tenham como autoridade. E quando os pais não conseguem fazer com que os filhos os tenham como autoridade, eles não conseguem fazer com que os filhos aprendam a amá-los. E quando os filhos não aprendem a amar com os pais,
eles dificilmente, não é que não vão, mas dificilmente vão aprender a amar as outras pessoas, porque você aprende a amar com seus pais, né? Porque os seus pais, eles são os primeiros que vão te ensinar amor. Por quê? Porque qual o maior exemplo de amor que a gente tem? Na verdade, qual é o maior amor que a gente tem? É o de Deus, que nos ama incondicionalmente, que nos ama sem que nós o amemos primeiro. E os nossos pais são aqueles com quem nós aprendemos sobre esse amor, porque eles vão nos amar sem que nós os tenhamos amado primeiro, né? E, e, e se você não aprende a amar com seus pais, dificilmente você vai aprender a amar as outras pessoas. Então, numa cultura em que o amor, o temor aos pais não é promovido, as crianças estão cada vez mais não aprendendo a amar e cada vez mais vulneráveis a relacionamentos destrutivos, tentando satisfazer essa necessidade básica. E isso é algo que tem me preocupado muito, muito mesmo. Então, eu quero muito que as pessoas tenham cada vez mais acesso a essas informações, para que saibam proteger as suas crianças e que saibam proteger também os seus relacionamentos, em especial o seu relacionamento conjugal. Foi? E eu vou fechar com essa observação. Show. Mambete falou aqui, ó. Não faz parte. O não faz parte, verdade. Falar não faz parte, né? Marcos falou, gostei muito dessa live, entrei assim meio por acaso, mas curti muito. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Amém, Marcos. Que bom, obrigada. ficamos muito felizes. Essa é a terceira parte, né, desse assunto, então se você tiver interesse, né, em ver as outras lives, tem no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Central Eduque de Caxias, tá? Então lá tem as outras duas lives, né, sobre o assunto, para você tá pegando melhor aí o que a gente falou anteriormente, tá bom? Então fica à vontade aí, toda segunda-feira às 8 horas da noite a gente tem uma live assim com bate-papo, tá bom? Ele falou aqui, ó, Deus que deu o seu filho para morrer por todos nós, verdade, amém. Sua preocupação é muita validade. Comentário da irmã Beth. Muito bom. Vou fazer aqui mais dois pontos aqui que eu achei interessante, né? Levantar para essas palavras finais. Né? Deixa eu achar aqui ó. Quarto ponto. Talvez você encontre dificuldade em ter que expressar amor àquele que não corresponde, né? Que a Luísa falou muito sobre isso. Né? Nesse caso, eu creio que você vai precisar de ajuda espiritual, principalmente, né? Então, se você se vê nessa situação de ter que amar uma pessoa, né, que não corresponde, né, a minha dica é o seguinte: olhe para a cruz, né? Se volte para a cruz, porque na cruz você encontra lá a Cristo, que se entregou por pecadores que não mereciam. Na cruz você encontra lá a Cristo, né, que se entregou por aqueles que o rejeitaram, inclusive. Né? Cristo que se entregou para derramar a sua graça até naqueles que o crucificaram, olha só. Então, Deus, ele te ama incondicionalmente e perfeitamente. E quantas vezes você virou as costas para ele? Né? Então, faça como Deus, ame como Deus amou. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a minha dica com relação a essa situação. E também, o quinto ponto, né, que no finalzinho do livro, ele vai apresentar um guia, né, de estudo para os cônjuges e também para discussão em grupo. Né? E eu achei muito bom, muito maravilhoso essa parte. Por quê? É o que você falou. A gente tem que. Essa informação, eu acho que essa informação é fundamental para a vida. Para a vida. O entendimento, a compreensão das 5 linguagens do amor. Né? A Luísa fez aquela aplicação, né, que eu achei maravilhosa da família, né? Dos pais que não demonstram amor, expressam amor na linguagem do amor dos filhos de forma correta, né? E acabam com o filho, né, com um tanque de amor vazio, fica à mercê de relacionamentos destrutivos na vida, né? Por quê? Porque se ele não recebe o amor em casa, ele vai procurar o amor fora, né? Eu achei essa aplicação maravilhosa. E realmente, eu vejo isso acontecendo muito, né? E o que eu vejo é que muitos pais, eles cometem esse erro e eles não no futuro eles olham assim e eles não percebem onde erraram. Eles olham assim e falam assim, meu Deus, onde eu errei? Eu já ouvi muito essa frase, né? Onde eu errei? O que me parece é que as pessoas não têm informação. As pessoas não sabem
o que existe linguagem do amor. Às vezes elas estão tentando mesmo, mas ela acha que amar é simplesmente pagar tudo, né? Pagar a escola, pagar. Então, estou demonstrando amor, estou fazendo meu papel. As pessoas às vezes acham realmente que é isso que é amor. Então, às vezes eu entendo que as pessoas não sabem o que é amor. É isso que está acontecendo. As pessoas não sabem o que é amor. Então, eu entendo que essa informação que a gente tem, que vocês que estão vendo a live tem também, né? A gente não pode adquirir essa informação, obter essa informação e aprender ela de forma egoísta, né? Tipo, para mim, eu vou usar isso para minha vida. Não. Agora, a gente tem uma responsabilidade, que é o quê? Compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, né? E esse, inclusive, foi o nosso objetivo em fazer a nossa live, né? A gente entende que isso não tem que beneficiar só o nosso relacionamento, mas a gente tem que, nós ao obtermos essa formação, a gente adquire também uma responsabilidade, né? Stan Lee falava, né? Com maior poder, maior... alguma coisa, esqueci agora. Quanto maior o poder, maior a sua responsabilidade, uma coisa assim, né? E realmente, quanto mais informações nós temos que são preciosas, que têm poder para mudar vidas, maior a nossa responsabilidade de transmitir essas informações para mudar outras vidas, maior a nossa responsabilidade de mudar outras vidas. Então, eu creio firmemente que você e eu temos a obrigação, né, a responsabilidade de permear essa informação, de compartilhar essa informação. Quer falar alguma coisa? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É isso aí, lembrou. Melhor que eu. Então, assim, no final, ele fala sobre isso, né? Que ele fala assim, ó, se eu pudesse, eu dava esse livro para todo mundo do mundo, mas como eu não posso, né? Presentei esse livro para outras pessoas e tudo mais. Mas ainda que você não possa, você não tem essa capacidade, né? Até porque gasta dinheiro, tem que comprar o livro, tem que comprar 10 livros, 20, tem que ter muito dinheiro para isso. Né? Mas ainda que você não faça isso, compartilhe essa informação, você pode compartilhar essas lives, você pode fazer a proposta do livro que ele fala no final, fazer grupos de discussão, né? Ele fala que você pode usar esse livro para você discutir com o seu cônjuge, mas você também pode fazer o quê? Discussão em grupos, reunir pessoas, né? Fazer discussão em grupos, que eu achei maravilhosa. Aí eu vou dar uma dica sobre isso, né? Que você pode fazer isso na tua igreja, por exemplo. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria falar como que funciona esse guia no final, né? Ele divide esse guia por capítulo, né? Então, como que você pode trabalhar o livro? Você adquire o livro, como você pode trabalhar o livro? Você pode, por exemplo, você pode ler o capítulo 1, aí vai para o guia, pega lá o capítulo 1 do guia, lê o resumo e trabalha a discussão proposta lá. Depois tu vai para o capítulo 2, né? Lê o capítulo 2, depois tu vai para o guia do capítulo 2, lá o guia do capítulo 2, lê o resumo e faz a discussão. Você pode fazer isso, né? Indo e vindo, ou você pode ler o livro todo e depois vai trabalhar no capítulo por capítulo no guia, né? Lembrando o que foi trabalhado no resumo. Pode falar. O guia de estudo tem na edição antiga. É da edição antiga. Ah, a edição antiga? A edição que eu tenho tem guia de estudo. Depois eu falo com a edição aí. Mas de qualquer jeito é só falar que a gente arranja. Precisando. Dá para arranjar o guia a parte do guia de estudo. Né? E o que eu achei legal com esse guia de mais estudo? nova não tem. Mas aí a gente arranja pra vocês. A gente dá um jeito, dá um jeito. Tudo se dá um jeito nessa vida. Né? Então, assim, o que eu vi que eu achei interessante? Aí eu quero dar a dica, né? Você pode fazer um grupo de estudo na igreja, ou olha só o que eu pensei. No guia tem 13 lições, né? Que são correspondentes aos 13 capítulos. 13 lições que cada um dá 2 páginas ali, tem um resumo e tem um grupo de discussão. E que poderia ser feito, né? Por exemplo, quando eu pensei no 13, eu pensei logo no número de semanas que a gente tem no trimestre. Né? E geralmente a EBD é dividido em trimestre, tem 13 semanas. Né? Poderia dar um trimestre de EBD, tranquilo. Né? Só falando sobre as linguagens do amor, sobre relacionamento, acho que seria um baita trimestre. Um baita trimestre. Né? Então, por exemplo, é uma sugestão, né? Se você tiver esse poder, né? Você pode levar para sua igreja, né? De fazer um trimestre sobre isso, né? Ou então fazer grupo de estudos na própria igreja ou com amigos, enfim, né? A criatividade eu acho que é o limite, né? Porque eu pensei na EBD por causa do trimestre, me associou logo aos 13, né? 13 semanas, né? Daria para usar o guia como um material para o pessoal estudar, porque ia ficar pouca coisa, né? Então, como se fosse uma revista, e o professor lia o livro mesmo, né? Os capítulos e tal, que aí seria uma coisa mais robusta para poder ensinar. Acho que daria um baita estudo, enfim. Né? É uma sugestão aí, enfim. Então, são 13 capítulos, né? Daria um trimestre muito bom, né? E esse guia tem um resumo, né? Estou vendo aqui que eu falei, que eu escrevi, tem um resumo e também tem uma discussão proposta, né? Enfim, seria muito bom. Então, essas são as considerações finais aí que eu separei, né? Eu queria, então, encerrar agradecendo primeiro a Luísa aqui. Obrigado aí pela participação, né? 3 meses aí, né? Uma live cada mês, né? Você trabalhou todo o livro. Eu achei que foi muito bom, né? No futuro, a gente, de repente, faz outras dessas.
né? A gente vai ver ainda outros livros, né? A gente gostou, se vocês gostaram da ideia, né, de pegar livros e discutindo e tal, eu acho muito legal, né? E tem muitos livros muito ricos aí, e enfim, né? E eu acho que é uma boa forma de a gente trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, quero agradecer você aí pela disponibilidade. Foi um prazer aí. Falo meu nome, mas também falo o nome da Igreja Batista Central, Duque de Caxias, né? Porque creio que esse conteúdo, né, foi bênção, né? Foi bênção para mim. Eu já tinha lido o livro, né? Mas a gente sempre lembra de alguma coisa, né? E também discutindo, a gente acaba aprofundando várias coisas, enfim, né? Foi bênção para mim, mas creio que foi bênção para a vida de quem assistiu. Quer fazer os agradecimentos? Eu agradeço mais uma vez a Igreja Batista Central pelo convite. E agradeço também a quem acompanhou ali a gente, né? Que Deus abençoe vocês e derrame grande bênção sobre a vida de vocês e os ajudem a amar como Cristo amou, né? Os ajudem a implementar todos essas dicas que nós falamos, esse conhecimento, né? Amar é uma escolha, é um compromisso e a gente escolhe amar. Então, que Deus abençoe, que vocês façam essa escolha e se mantenham firmes nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar, agradecer agora, né? Também as pessoas também que assistiram a gente. Ela roubou aí minha fala, mas tudo bem. Quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco, que apoiou, tá? Essas nossas lives. Uma notícia triste, né, para algumas pessoas aí que apoiam. Mês que vem, né? Provavelmente a gente vai ser o nosso último mês de live de segunda-feira, né? Por quê? Porque eu vou fazer 2 lives. Eu estou fazendo 2 lives, uma na quinta, né? E uma na segunda, só que agora as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Então a minha faculdade vai voltar, o seminário vai voltar, então provavelmente eu não vou conseguir, né, fazer 2 lives por semana, então eu vou reduzir a uma. Então de vez em quando eu vou trazer uma reflexão, de vez em quando eu vou trazer um convidado de repente, a gente vai ver, mas a gente vai virar uma live só, tá? Por semana. E também tem mais alguma coisa. Vai ter uma novidade aí, tá? Essa semana, né, quinta-feira, a Luísa vai estar resenhando o livro aí. Qual é o nome do livro? Quer falar sobre o livro? Mostrar o livro? Como... Ah, devia ter pegado, mas agora eu não vou conseguir pegar, não. Como Pastorear o Coração da Criança, do autor Ted Tripp. Então, a Luísa vai resenhar esse livro na quinta-feira, tá? No nosso Café com Fé, então você também é o nosso convidado. E na outra semana também vai ter um convidado. Isso aí é a novidade, né? Que geralmente eu que faço Café com Fé, agora trazendo um convidado também no Café com Fé. Na outra semana vai ter 2 convidados, na verdade, confirmados aí. Um para trazer o louvor, é um garoto chamado Lucas Gabriel, do Parque Tietê, vai trazer 2 cânticos pra gente, tá? Tá confirmado, tem essa aqui ainda agora a outra. Eu só vou tá chamando o pessoal e fazendo leitura bíblica. O resto vai ser tudo com os outros. Ele vai fazer o cântico. E também eu quero fazer algumas exposições das escrituras sequenciais aí e trazendo alguns convidados de fora para falar isso. Então, semana que vem, vou trazer um amigo meu, né, que eu conheci lá no Radical, gente muito boa. Ele é seminarista do Seminário do Sul e ele vai expor Judas, livro de Judas. Enfim, então ele vai ser o nosso convidado também. Então, vai ser 2 músicas com o Lucas Gabriel e a exposição de Judas com o Israel. O nome dele é Israel. Seminarista Israel Barbosa. Bom? Então, você está nosso convidado. A gente tem as outras atividades da igreja, quarta e domingo, né? 7h30 da noite, temos a nossa transmissão, né? Nosso culto coletivo. Terça-feira tem o Desperta Débora, né? Segunda-feira que vem a gente vai ter mais uma live, né? Com Ricardo Tomé falando sobre estoicismo, né? Que é uma corrente filosófica aí. E eu acho que é isso. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Deixa eu falar logo as lives do mês que vem, que para fechar. Dia 3, Estoicismo com Ricardo Tomé. Dia 10, Literatura Fantástica com Márcio Simão. E dia 24, dia 17 de agosto não vai ter, por quê? Porque é meu aniversário. Então, tirar uma folga, ou estar curtindo com a família, né? Mas aí vocês podem mandar um presente, enfim, não tem problema não, tá? Tô aceitando. Mas não vai ter nossa live, tá? E dia 24, a gente vai fechar aí com o Alcino Júnior falando sobre aborto. Um assunto aí bastante importante para a nossa realidade também. Ele já escreveu um livro sobre isso, né? Escreveu um capítulo sobre isso de um livro, né? Enfim, o especialista do assunto também vai fechar. Aí provavelmente vai fechar. Talvez eu consiga alguém para o dia 31, talvez não, vai depender do futuro aí, como vai ser a minha rotina. Mas
mas com certeza, ou no dia 24 já fecha, ou no dia 31 no máximo fecha as nossas lives de segunda. Aí só vai ter as de quinta, tá? A primeiro momento. Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez aí cada um que esteve conosco, foi uma bênção, tá? A gente fecha essa série sobre as 5 linguagens do amor do Gary Chapman. Então, tchau, tchau, até a próxima, pessoal. Obrigado mais uma vez. Luiz e Lacerda. Até a próxima. Então, tchau, tchau, pessoal. Fui!